Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um estudo do Evangelho de Mateus. Hoje vamos descobrir por que Jesus começou seu ministério justamente na Galileia. Por que não em Jerusalém? Por que em Cafarnaum? O que havia de tão importante nessa região? Mas antes de começarmos, deixe o seu like. Esse simples gesto ajuda esta mensagem a alcançar outras pessoas que também precisam ouvir a palavra de Deus. Agora, pegue a sua Bíblia ou simplesmente acompanhe a leitura. Vamos entrar juntos na palavra de Deus. Hoje vamos estudar Mateus capítulo 4, versos de 12 a 25. No estudo anterior, vimos Jesus vencer as tentações no deserto. Agora, algo começa a mudar. Depois da prisão de João Batista, Jesus inicia seu ministério público. Ele começa a pregar, chama os primeiros discípulos, cura os enfermos, e multidões passam a segui-lo. Mas por que Mateus reuniu todos esses acontecimentos no mesmo capítulo? E o que ele queria nos mostrar? Ao analisarmos cada versículo, vamos descobrir que nada aconteceu por acaso. Cada passo de Jesus fazia parte do plano de Deus para levar a sua luz a uma humanidade que estava perdida. Mateus, capítulo 4, versos 12 e 13. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galiléia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali. A prisão de João Batista marca o fim de uma etapa e o início de outra. João havia preparado o caminho para o Messias. Agora, Jesus inicia seu ministério público. Mas Mateus registra um detalhe que pode passar despercebido. Jesus deixa Nazaré e vai morar em Cafarnaum. À primeira vista, parece apenas uma mudança de cidade, mas no Evangelho de Mateus, nada acontece por acaso. Nos versículos seguintes, veremos que esta mudança cumpriu uma profecia anunciada pelo profeta Isaías séculos antes. Deus já havia determinado onde a luz do Messias começaria a brilhar. Versos 14 a 16. Para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que estava sentado nas trevas viu uma grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Agora, Mateus revela por que Jesus foi morar em Cafarnaum. Não foi uma decisão por conveniência, foi porque Deus havia prometido que a grande luz começaria a brilhar justamente ali. Era o cumprimento de uma profecia anunciada por Isaías cerca de 700 anos antes. Nada do que Jesus fazia acontecia por acaso. Tudo fazia parte do plano de Deus. Mas a profecia vai muito além de um lugar. Ela revela a condição espiritual da humanidade. Mateus diz que o povo estava assentado em trevas. As trevas representam uma vida longe de Deus, sem conhecer a verdade, sem a esperança da salvação, debaixo da sombra da morte causada pelo pecado. Mas, naquele momento, tudo começou a mudar. Uma grande luz brilhou. Essa luz era Jesus. Onde Jesus chega, as trevas perdem a força. Onde Jesus chega, nasce a esperança. Onde Jesus chega, há perdão, vida e salvação. Mateus quer que entendamos que Jesus não veio apenas para ensinar. Ele veio iluminar o mundo que vivia nas trevas e abrir o caminho de volta para Deus. Verso 17. Daí em diante, passou Jesus a pregar
e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Com este versículo, Jesus inicia seu ministério público. E a primeira mensagem que anuncia é a mesma que João Batista já havia pregado: arrependei-vos. Arrepender-se é muito mais do que sentir tristeza pelos pecados. É reconhecer que estamos longe de Deus, abandonar o caminho do pecado e voltar-se para Ele. Em seguida, Jesus declara: porque é chegado o reino dos céus. O reino dos céus não era um lugar que as pessoas precisavam procurar. O reino havia chegado porque o rei estava entre elas. Jesus anunciava que Deus estava cumprindo suas promessas e oferecendo salvação a todos os que crescem nele. Por isso, o arrependimento vinha primeiro. Antes de receber a nova vida que Cristo oferece, é preciso abrir o coração para Deus e decidir segui-lo. Assim como naquele dia, Jesus continua chamando pessoas ao arrependimento e a fazerem parte do seu reino. Versos 18 a 22. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançava as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, imediatamente, deixaram as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, no barco com seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Eles imediatamente deixaram o barco e seu pai e o seguiram. Depois de anunciar o reino dos céus, Jesus começa a chamar os primeiros discípulos. Ele não escolhe reis, sacerdotes ou homens influentes. Escolhe pescadores, homens simples, que viviam do trabalho de suas próprias mãos. Então Jesus faz um convite que mudaria completamente a vida deles. Vinde após mim. Mateus registra um detalhe muito importante. Pedro e André imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Pouco depois, Tiago e João também são chamados. E mais uma vez Mateus faz questão de dizer: eles imediatamente deixaram o barco e seu pai e o seguiram. Por que essa palavra aparece duas vezes? Porque Mateus quer revelar quem Jesus realmente é. Somente um rei possui autoridade para dar uma ordem e ser obedecido imediatamente. Jesus não precisou convencer aqueles homens, não prometeu riquezas, não fez um longo discurso, apenas disse: vinde após mim. E eles obedeceram. No final do estudo anterior, vimos Jesus ordenar: vai-te, Satanás, e Satanás obedeceu. Agora Jesus diz: vinde após mim, e os discípulos também obedecem. Mateus continua mostrando que Jesus é o Rei prometido. Sua autoridade alcança tanto o reino das trevas quanto aqueles que decidem segui-lo. E ainda hoje, Jesus continua chamando pessoas para segui-lo com fé, confiança e obediência. Versos 23 a 25. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, trazendo-lhe todos os enfermos, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. E da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da além do Jordão, grandes multidões o seguiam. Depois de chamar os primeiros discípulos, Jesus começa a percorrer toda a Galiléia. Mateus resume o ministério de Jesus em 3 ações. Ele ensinava,
Na sinagoga, Jesus revelava ao povo a verdadeira palavra de Deus. Ele pregava o Evangelho do Reino. A palavra Evangelho significa boa notícia. Mas qual era essa boa notícia? Jesus anunciava que Deus não havia abandonado a humanidade. O Salvador prometido finalmente havia chegado. Agora havia perdão para os pecados. Havia salvação. Havia esperança. Havia vida eterna para todo aquele que cresce nele. Essa era a maior notícia que o mundo já havia recebido. E ele curava. Jesus não apenas anunciava a salvação, ele demonstrava o amor e o poder de Deus, curando os enfermos, libertando os oprimidos e restaurando vidas. Por isso, sua fama se espalhou rapidamente. Pessoas vinham de toda parte para ouvi-lo e levar até ele aqueles que sofriam. E Mateus conclui dizendo: grandes multidões o seguiam. A luz que começa a brilhar na Galileia já estava transformando vidas. E essa mesma luz continua brilhando até hoje. Jesus continua oferecendo a maior de todas as boas notícias. Há perdão para os pecados, há salvação, há vida eterna para todo aquele que crê nele. Vamos falar com Deus? Pai amado, nós te adoramos, porque Tu és santo, justo e eterno. Tu és o Criador dos céus e da terra, o Deus de amor, de misericórdia e de fidelidade. Toda a honra, toda a glória e toda a adoração pertencem somente a Ti. Obrigado, porque o Senhor não abandonou a humanidade nas trevas do pecado. Desde o princípio, o Senhor preparou um plano perfeito de salvação. Obrigada, porque enviaste o Teu Filho para nos trazer a verdadeira luz. Senhor Jesus, nós Te adoramos porque Tu és o Filho de Deus, o Rei prometido e o Salvador do mundo. Obrigado, porque viestes anunciar a maior de todas as boas notícias. Onde havia trevas, Tu trouxeste luz. Onde havia condenação, Tu trouxeste perdão. Onde havia morte espiritual, Tu ofereceste vida eterna. Obrigado, porque ainda hoje continuas chamando pessoas ao arrependimento e a seguirem os Teus passos. Espírito Santo, nós Te adoramos, porque és o nosso Consolador, nosso Mestre e nosso Guia. Obrigada, porque continuas trabalhando no coração das pessoas. É o Senhor quem convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Senhor quem nos conduz à verdade. É o Senhor quem nos aproxima de Jesus. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa os nossos pecados. Perdoa as vezes em que caminhamos longe da Tua vontade. Purifica o nosso coração. Ensina-nos a viver em obediência à Tua palavra. Que jamais endureçamos o nosso coração quando ouvirmos a voz de Jesus nos chamando ao arrependimento. Espírito Santo, pode ser que quem esteja orando conosco neste momento seja a própria pessoa que precise da luz de Cristo. Pode ser que tenha se afastado dos seus caminhos. Pode ser que esteja vivendo dias de tristeza, medo, angústia ou vazio. Ou pode ser que ainda não conheça Jesus como Senhor e Salvador. Faz a luz de Cristo brilhar nesse coração. Convence essa pessoa da verdade do Evangelho. Desperta nela um arrependimento sincero e concede-lhe a alegria de seguir Jesus. Também pode ser que exista na família dessa pessoa alguém que ela ama profundamente e que ainda não conhece Jesus. Espírito Santo, faz a luz de Cristo brilhar nesse coração
Que essa pessoa conheça a verdade do Evangelho, encontre a salvação em Cristo e experimente a alegria de caminhar contigo. Agora, meu querido amigo, minha querida amiga, fale você com o Pai. Não procure palavras bonitas, abra apenas o seu coração. Se existe algum pecado que precisa ser confessado, se existe algum caminho do qual você precisa se afastar, esse é o momento. Peça perdão ao Senhor, arrependa-se diante dele, entregue a sua vida a Jesus. Eu vou ficar uns instantes em silêncio, enquanto você fala com o Pai. Pai amado, obrigado. Sei que o Senhor ouviu cada oração, até aquelas feitas apenas em silêncio. Recebe o arrependimento sincero de cada coração. Perdoa os nossos pecados, purifica a nossa vida. Ajuda-nos a permanecer na Tua luz todos os dias. Que jamais nos desviemos do Teu caminho e que a nossa vida reflita a luz de Cristo para aqueles que ainda vivem nas trevas. Nós oramos com gratidão. No nome santo de Jesus. Amém. Se essa palavra falou ao seu coração, escreva amém, como uma oração firmando o seu compromisso de seguir Jesus. Deixe seu like, inscreva-se no canal para receber as notificações dos nossos próximos vídeos. Que a luz de Cristo ilumine a sua vida e a sua família. E lembre-se, este é o caminho.